Saudações a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu sou o Ari. Hoje vamos comentar um pouco, sobre os espíritos do amor, dentro do sistema da Goetia, né? Trazendo de volta também o quadro Desmistificando, que já estava até certo tempo sem vir ao ar. Bom, antes de tudo, quero dar as boas-vindas aos novos membros. Se você me acompanha já há muito tempo, mais uma vez, obrigado. E se você não me segue no Instagram, se você precisa de alguma coisa, uma consulta, uma orientação, ritual, minhas redes sociais estão aqui embaixo. Só você clicar no link que você consegue acesso ao meu Instagram, que você consegue acesso ao meu WhatsApp. Bom, eu decidi fazer esse vídeo porque em diversos casos eu observo que algumas pessoas, elas às vezes não entendem, como funciona um espírito da área do amor, um espírito, de um modo geral, dentro do sistema goético. Quando falamos, sobre a questão de utilizar certo espírito para uma área amorosa, temos de entender que cada espírito ele tem sua natureza pessoal, ele tem sua esfera planetária, ele tem o seu modo de agir, né? Como agir, quando agir. Eu, em diversos casos, converso com algumas pessoas e eles falam, pô, Ari, tenho muita vontade de trabalhar com tal espírito, mas eu tenho um receio, né? E na grande maioria das vezes eu tenho que orientar a pessoa ao aspecto de não trabalhar com aquele espírito para aquela intenção, né? Como eu sempre cito, dependendo da situação, é sempre necessário você entender o que tem dentro daquela situação através de um oráculo, né? Como já se tem em outros casos, às vezes as pessoas me procuram, pô, cara, porque o meu relacionamento tá com muita briga, tá com muito desentendimento, eu queria ali um ritual com citre, né? Porque a vida sexual esfriou, e aí na maioria das vezes a gente vai ver, existe ali um excesso da energia do fogo. E aí a gente tem que trabalhar algum elemento contrário, né? O intuito desse vídeo aqui é mais trazer algumas orientações, tá? Sobre, às vezes, o modo com que esses espíritos eles trabalham. Eu vou citar alguns aqui que são os mais comuns, né? Provavelmente um ou outro vai passar batido, né? É o que eu sempre falo, na medida do possível, na medida das oportunidades de trabalhar com esses espíritos, eu trabalho para trazer um conteúdo também aqui para o canal, certo? E, bom, né? Vamos começar pelos mais conhecidos, né? E aí a gente vai partindo para os menos conhecidos. Bom, talvez os mais conhecidos aí sejam Citri, seja a Duquesa Gremory, né? Dois espíritos mais voltados à área sexual, né? Mas, como eu sempre ressalto, da mesma forma que um espírito pode tender a realizar algo de forma benéfica, ele pode tender a realizar algo de forma maléfica, certo? Não existe nada 100% bom. E aí, muitas das vezes eu até converso com algumas pessoas, eu dou aquele acompanhamento durante o processo ritualístico e as pessoas falam, pô, cara, porque antes de te conhecer eu fui lá, fiz o ritual com Citri e na grande maioria das vezes eu me senti vampirizado, me senti sugado, né? E é, até certo ponto, uma característica desse espírito, né? O Citri, se você tiver a oportunidade de conversar com algum colega que é magista, na grande maioria das vezes ele pode chegar, ele pega ali as oferendas quando ofertado alguma coisa, fala que vai fazer, acaba não fazendo, né? Mas quando ele faz é um espírito muito bom, né? Pô, Ari, mas eu posso usar o Citri no quê, né? Aqui que vai entrar a questão que eu sempre falo, da gente conhecer boas bases, de conhecermos bons aspectos daquilo que a gente trabalha, da gente entender o sistema não por um todo, né? Não entender apenas a evocação, não entender apenas as orações ali, mas entender como e com o que nós estamos trabalhando, né? Antes da gente julgar a natureza do espírito, a gente tem que entender a natureza do planeta, né? E aí a gente tem que entender os horários, a gente tem que entender a natureza de uma mistura com horas planetárias, né? Então, bom, começamos com Citri,
né? Citri é um príncipe chamado na quinta-feira, um espírito muito voltado ao aspecto do amor, da intenção de atração sexual, do aumento do fogo, da intensidade dentro do relacionamento, certo? Mas, da mesma forma, como eu citei antes, da mesma forma que o espírito faz para o bem, ele faz para o mal. Então, o espírito ele pode tanto expandir a natureza sexual, o desejo, o destaque, né? O magnetismo. Porém, mas quando você fala expandir, por que você fala isso? Porque Citri é trabalhado em Júpiter. Júpiter é um planeta que ele equilibra, expande e retrai, certo? Então, né, o Citri ele vai trabalhar esse aspecto. Quando a gente fala sobre trabalhar com Citri, né, a gente tem que entender que na grande maioria das vezes é uma evocação até certo ponto bem tranquila, né? Não é um espírito que chega, que dá problema, que não vou manifestar, não vou aparecer. Ele se manifesta até bem, se comunica bem, dá orientações, né? Mas a grande questão é que tem que se entender como colocá-lo dentro da situação, né? Eu já atendi casos onde a pessoa tentou evocar Citri, né? Ou mesmo pagou um ritual ali e o relacionamento que deveria se tornar um relacionamento estabilizado, um relacionamento equilibrado, acabou se tornando uma putaria só, né? Porque o relacionamento ele estava voltado somente à natureza sexual. E na grande maioria das vezes, o Citri, ele trabalha assim, né? Ele é um espírito muito bom, mas se não equilibrado, ele é muito intenso, certo? E aí a gente vem para a Duquesa Gremory, né? A Duquesa Gremory ali, um espírito que é muitas das vezes mais voltada a realmente a atração sexual, tá? A beleza pessoal, ao destaque entre os demais, é um espírito que trabalha muito a natureza da própria beleza pessoal, né? É um espírito que eu adoro, eu não vou mentir, eu adoro trabalhar com ela, mesmo sabendo que ela tem que ser trabalhada com cuidado pelo simples aspecto, pelo simples fato de que ela pode sugar sua energia, né? Ela, não, eu vou dar o que você quer, eu vou ajudar, mas na grande maioria das vezes ela, de algum modo, ela vai roubar algum tipo de energia, né? É por isso que eu sempre ressalto o cuidado e a cautela ao se trabalhar com esses espíritos. Você especificar exatamente aquilo que se deseja, né? E você deixar bem claro, olha, você não vai me causar danos, problemas para mim, para animal, para qualquer coisa. Tanto que no fim da evocação, né, dependendo da tradução, fala: partas em paz, sem causares ou trazeres o mal a qualquer homem ou criatura viva. É você especificando, olha, vai lá, faz o que eu te pedi, mas não me cause transtornos, né? É por isso que eu sempre ressalto a questão da boa comunicação e desenvolvimento interno, desenvolvimento mediúnico, tá? E aí, bom, né, lembrando, a Duquesa Gremory é uma duquesa que trabalha no dia de Vênus, sexta-feira. Boari, o que é o dia de Vênus? É a beleza, é a sensualidade, é realmente a atração, né? É ali sexo, né? Acredito eu que não tenha crianças aqui, então a gente pode falar disso abertamente, né? Claro, com o devido respeito. Bom, né? É um espírito também que vem, que se manifesta. Ela ainda assim, no meu trabalhar, no meu tempo de caminhada, eu acho ela bem mais eficiente que o Sidre, né? É um espírito que de início ela é um pouco complexa de se lidar, tá? Ela acaba se tornando um pouco mais difícil de se lidar, porque na grande maioria das vezes você vai ter que convencê-la a te ajudar, né? E de certo modo é um espírito que, tirando esse aspecto que ela suga energia, que ela pode colocar algum tipo de espírito em você para drenar sua energia, é um espírito que trabalha muito bem, né? É um espírito que trabalha muito bem, eu até gosto de trabalhar com ela, mas que de certo modo, dependendo da sua ação, eu evito. E aí, né, a gente tinha que falar também, aproveitando que já estamos na esfera de Vênus, Tantalion, né, que é um espírito também. Esse é um espírito que eu, sinceramente, se eu pudesse pegá-lo, colocar em outra esfera, eu colocaria na esfera da Lua. Né, o Dantalion, ele é um espírito que, segundo mesmo, ele pode manipular a mente em todos os sentidos, tá? Não só no amoroso. E é um espírito também muito bom de ser trabalhado, né? Que no início também se mostra um pouco dificultoso em trabalhar com ele, se mostra com receio
né, quem você é, quem é você, quem te mandou aqui, né? Ele trabalha nesses trâmites, mas que é um espírito muito bom, né? Pode, mas qual que é a função do próprio Dantalion? O Dantalion, ele manipula mentes, né? De modo geral, não só manipula mentes, mas ele cria realidades na mente da pessoa com a qual só existem ali, né? Vocês querem pegar uma exemplificação um pouco mais física? Joguem na internet sobre o que é um devaneio, né? Ele vai fazer isso, ele cria devaneios na mente da pessoa, né? Segundo o mesmo, ele pode manipular a mente da pessoa a tal ponto da pessoa ela ver você, né? Ou sentir algo por você, ou até mesmo, como eu tenho antes, ver você e ter você como algo que você não é, né? Ah, Ari, a pessoa gosta de cara alto, de olho azul. Cara, o Dantan ele consegue chegar ao ponto da pessoa te ver dessa maneira, mesmo você sendo totalmente o oposto, né? É um espírito que de certa forma se manifesta também muito bem, né? E aí, né, já aproveitando também esse cara de Vênus, a gente fala sobre o Salos, né? O grande cavaleiro do amor e com certeza um dos espíritos que eu mais tenho o apreço e o prazer de trabalhar, né? É um espírito que eu adoro trabalhar com ele, principalmente sobre o seu modo de agir, sobre o método com qual ele faz as coisas, né? Não só executando, mas trazendo ensinamentos, né? É um espírito muito bom de se trabalhar, mas é um espírito que, se você acordar algo com ele, cumpra. Cumpra porque ele virá cobrar o seu pagamento. E aí, como é que ele cobra? Cara, na grande maioria das vezes ele vai te machucar fisicamente, né? Ele é um cavaleiro, então ele pode causar destruição, né? É um espírito que pode ser usado para várias e várias coisas dentro do aspecto venusiano, né? Se tratando do aspecto de beleza, de sensualidade, harmonia, equilíbrio dentro de um relacionamento, comunicação, beleza, destaque, né? Sexualidade e afins, ele pode agir, né? O Saulus, cara, ele é um espírito que já me ensinou a fazer um banimento, né? Ele estava num momento muito caótico, um momento muito complexo da vida, e ao evocar Saulus, ele falou: olha, você vai pegar tal coisa, vai fazer tal coisa, vai fazer tal oração e é, vai vai utilizar, né? E aí ele virou para mim e falou: eu vou te ensinar isso desde que você ensine somente para aqueles que estão dentro da situação e nunca mais ensine para ninguém. Concordei e assim foi feito, né? E foi um dos melhores banimentos que eu já fiz até hoje em questão de uma limpeza. É uma limpeza mais física para limpar o seu próprio campo áurico, né? E bom, né, o Salos durante o ritual é um espírito que se manifesta bem, né? Ele faz questão de mostrar a presença dele ali, né? Ele faz questão de chegar, eu tô aqui e você sabe que eu tô aqui. Ele é um espírito muito alto, um espírito muito grande que traz uma armadura, né? Mas que é um espírito também que age muito rápido, age muito bem, mas é o espírito que eu falo que ele você tem que ter grande cautela ao pedir as coisas. Porque se você falar, Salos, vá lá e faça tal coisa, e às vezes não exemplificar ou dar mais detalhes, ele vai fazer exatamente do modo com o qual você pediu. E quando houver e der problema, ele vai olhar para sua cara e falar: você me pediu o quê mesmo? Ele é assim. Então, até ressalta essa mesma informação com o próprio Duque Dantalion, né? O Duque Dantalion é um espírito também que fala bem, traz bastante comunicação, mas é o tipo de espírito que você tem que ter cuidado ao trabalhar, né? E é o que eu sempre falo, pô, Ari, mas você não indica que se trabalhe com Goetia. Não é que eu não indico que não trabalhe com ela. Estude, entenda o que você está praticando, entenda o que é a Goetia, né? Eu mesmo, novamente, voltei a ler um livro básico sobre a Goetia, de um novo autor, né? De uma outra ótica, porque na minha mente o básico ele sempre tem que ser muito mais estudado, né? Você construir bases fortes vai garantir que você tenha um bom desenvolvimento. Mas, né, seguindo em frente, acredito que no âmbito de Vênus eu já tenha citado todos os espíritos amorosos, pelo menos os quais eu trabalhei a todo dado momento. A gente vem para a esfera da Lua, né? Que aí a gente já tem, por exemplo, Marquês Amon, né? Marquês Amon, um espírito também maravilhoso de ser trabalhado, porém tem que ser trabalhado com cautela, certo? Hoje aqui está um pouco frio, então eu estou tomando um pouco de café, né? Quem conhece o Marquês Amon
né? Sabe que é um espírito que também se manifesta muito bem, fala muito bem, né? Mas claro, com ele, principalmente eu ressalto, tomem cuidado com a energia dele durante o ritual, né? Dependendo da situação, dependendo do seu tempo de prática e do tempo de trabalho com ele, pode se manifestar uma energia um pouco mais agressiva, né? Ai, Ari, mas ele vai me machucar? Não, mas a energia, ela tende até certo ponto a ser um pouco hostil, né? Que vai te dar uma drenada, você vai ficar um pouco cansado, mas nada além disso. Claro que cautela, né? Eles não gostam da gente, não confiam na gente, então não tente dar um passo maior que a perna, não tente dar uma de maluco e querer brigar com eles, bater de frente, né? Sempre com respeito, modéstia e educação. E bom, né? O Marquesamon, ele já é um espírito muito utilizado na área da harmonia amorosa, do trabalho mais interno, trabalho lunar, né? Ele está sob a esfera da Lua, na segunda-feira, é uma esfera que trabalha mais o interno, o psiquismo, né? De certo modo, a visão interior, mas também é uma esfera que pode trabalhar ali a atração, né? O brilho, pode trabalhar ali, de certo modo, a beleza interior, a beleza intelectual, né? E o Amon em si é um espírito que eu também gosto muito de trabalhar com ele, principalmente com o Balo, né? Trabalhar tanto com ele, tanto com o Salos na mesma situação. Porque enquanto um vai trabalhar o aspecto externo do relacionamento, um vai trabalhar o aspecto interno de ambos, né? Mas o Amon, né, ele tem uma característica que ao mesmo tempo que eu considero muito bom, eu considero uma característica bom, continuando, né? O Amon, ele tem uma característica muito boa, né? Que para alguns é muito boa, eu acho ela maravilhosa, mas para alguns é muito ruim. Por quê? Né? Relacionamentos voltados à imagem ou quando um dos membros desse relacionamento estão ali apenas por interesse financeiro ou interesse na beleza da pessoa, o Amon ele vai chegar e vai acabar com aquilo tudo, mesmo ele sendo contratado para fazer outra coisa, né? O Amon, né? Em diversas vezes que eu trabalhei com ele, hoje em dia, cara, assim, eu já vi ele fazer isso duas vezes de uma forma bem bruta, né? Duas, eu vou citar aqui, não vou citar nomes, mas cito a situação, né? Duas mulheres me procuraram, pô, porque o meu relacionamento tá ruim, eu vi que o Amon pode ajudar, né? E aí, não, vamos agendar uma consulta, né? Eu não trabalho sem consulta, não sou doido. E aí, vamos agendar uma consulta, vamos ver o que pode ser feito, tudo certo? A gente chegou lá, olha, o Amon pode ajudar, né? Mas o Amon falou, olha, esses relacionamentos aqui, cara, eles não são para elas. E aí, o Amon, ele força a pessoa a mostrar quem ela é de verdade, né? Se é aquela pessoa que te representa algum risco, se é aquela pessoa que te representa, de certo modo, algum tipo de perigo, o Amon vai fazer ela mostrar quem ela é, né? Tanto que ele mesmo fala, diante a minha presença, os falsos não vão reverberar. E aí, ele vai chegar, né? Pô, Ari, como é que ele vai fazer isso? Cara, numa situação muito específica, ele vai fazer a pessoa se tornar agressiva, se ela for agressiva, né? Ele vai fazer a pessoa revelar se tem outros relacionamentos, se te trai, né? E na grande maioria das vezes ele vai jogar isso na roda. Ele não vai chegar só em você e vai falar, ah, que fulano tá aqui. Não, ele vai jogar para todo mundo saber, né? E eu até brinco com alguns amigos que eu falo, o Amon olha para você e fala, essa tranqueira que você quer, eu consigo te dar coisa melhor. E porque ele traz, né? Então, você tem um relacionamento amoroso, tá muito ruim. Pô, vou trabalhar com o Amon. Ah, trabalhei com o Amon, mas o relacionamento piorou. Assim que você termina, o Amon te traz outra pessoa, né? Ele traz uma pessoa melhor, que está disposta a trabalhar com você para o crescimento, desenvolvimento, não só do relacionamento, mas do desenvolvimento de ambos, né? Tanto que né? Às vezes a pessoa ela tá procurando alguém, a pessoa queria trabalhar com saldos, eu falo, cara, o Amon é mais indicado, né? Porque ele é um espírito que trabalha essa questão, ele é um espírito que trabalha esse aspecto, né? E por incrível que pareça, essa questão que ele faz, ela não consta nos grimórios, né? Isso eu acabei que por aprender na prática, trabalhando com ele, né? E aí, né? Acredito que no âmbito amoroso lunar, falando assim, o Amon seja o único com o qual eu tenho trabalhado a todo momento. E aí a gente vai para a esfera de Marte, né? Na esfera de Marte tem apenas dois espíritos, né? Que eu trabalhei, que é o Zepar e o Raum, né? O Raum, de certo modo, é um espírito muito bom também,
tá? Muito comunicativo, trabalha em média na mesma situação que o Amon, né? Revelando ali coisas, trazendo coisas, mas principalmente, né? Se alguém tentar separar o seu relacionamento ou prejudicar o seu relacionamento, ele é um espírito que vai punir a pessoa, né? Pô, Ari, mas ele é um espírito amoroso. A gente tem que entender que esses espíritos eles podem fazer qualquer coisa, né? Dentro da natureza deles, que é algo que eu vou abordar mais pro final do vídeo, né? Falar um pouco mais sobre a natureza e sobre o método de trabalho na esfera deles. E aí, né, quando a gente fala sobre o trabalho com Raum, é um espírito que se manifesta bem, né? Apesar que durante o ritual o ambiente fica extremamente quente por ser um espírito de natureza mais ígnea, né? Mas não é um espírito que de certo modo se mostra agressivo, né? É um espírito autoritário, certo? É um espírito que olha para você e fala, tá, beleza, fala o que você quer, dá seu recado e me manda embora, né? Ele não fica, ai meu querido, não, porque isso, porque aquilo, não. Fala o que você quer, né? Vamos falar assim, fala o seu e vamos embora, né? Ele vai trabalhar geralmente assim, mas é um espírito também muito bom de ser trabalhado. Claro que é um espírito da natureza de Marte, é um espírito é um espírito da esfera de Marte, é um espírito de natureza mais ígnea, né? Então a gente tem que entender também essa energia mais elemental dentro dessa situação, porque cada espírito ali ele vai fazer uma coisa, né? Tanto que é o que eu falei, se eu pudesse às vezes modificar a característica de alguns espíritos dentro da sua esfera planetária, eu mudaria alguns, né? E aí o Raum, né, de certo modo, ele é um espírito que ele é muito usado para pacificar relacionamentos, né? Nossa, porque está muito agressivo, a pessoa está muito estressada, cara, vamos trabalhar com Raum, né? Da mesma forma que ele também pode ser usado para unir relacionamentos, ele pode ser usado para acelerar o processo de relacionamento. Pô, cara, eu queria que aquela pessoa me assumisse, queria que aquela pessoa me pedisse em namoro, né? O Raum pode ser usado para isso, né? É um espírito muito bom, é um espírito que até na medida do possível eu gosto de trabalhar com ele. E aí a gente entra com o Zepar, né? O Zepar, ele já é um espírito que eu fico um pouco pé atrás, né? Porque se vocês pegarem a descrição básica de qualquer grimório que fala sobre ele, vai falar que ele faz duas coisas, ele torna a mulher infértil, tá? Então já fica claro que é um espírito que pode ser usado para ataque. E ele mente. Pô, aí como assim? Ele vai mentir para mim mesmo estando ali? Vai. Ele vai chegar, não, porque eu vou fazer, porque vai dar certo. Assim que você dá licença para partir, ele vai olhar para sua cara e vai falar, não vou fazer nada e vou embora. E aí, se você chamá-lo para questionar, ele vai olhar para você e vai perguntar, aí, você vai fazer o quê? Hein? Ele olha para você e fala, vai fazer o quê? Então, o que acontece? Né? É um espírito que nas vezes que eu trabalhei com ele, eu acabei trocando rituais, porque foi um espírito que, de certo modo, me torrou a paciência, né? Não gostei de trabalhar com ele, tá? Ninguém é obrigado a trabalhar com todos os 72, né? Eu sempre ressalto a necessidade da gente pegar e escolher ali alguns, né, que a gente vai desenvolver. E aí, né, é um espírito que de certo modo também traz esse aspecto, trabalha a união, abertura de caminhos amorosos, mas pode ser mentiroso. Geralmente é um espírito que ele tem que ser comprado, né? Pode, como assim comprado? Cara, você vai ter que dar alguma coisa para ele, né? Mas tem que se tomar cuidado, porque dependendo ele pode se ofender. Mas, bom, né, indo aqui agora para um outro ponto, na esfera de Mercúrio, acredito eu que eu nunca tenha trabalhado com nenhum deles, então, né, é dispensável falar sobre ela no dado momento. E aí a gente vem para o Sol, né? Para o Sol teremos dois espíritos que são os mais utilizados, pelo menos que eu utilizo. Não pretendo abordar aqui o Rei Asmodeus, né, não é um espírito com o qual eu tenho tanto trabalho, já trabalhei algumas vezes, mas não nesse quesito. Quando a gente fala sobre o trabalho amoroso, a gente vai ter o Belet, né? Que é um espírito que ele, assim, eu utilizo ele quando já não há mais esperança, tá? Quando a pessoa chega no relacionamento, olha, porque a gente só falta se matar aqui dentro de casa, tá um caos, é aquela briga, desentendimento, não pode olhar pro outro que já vira briga, e aí eu vou querer geralmente jogar o Belet. Por quê? Né? O Belet, ele é um rei, né? E ele opera totalmente no caos. Porém, como assim? Ele é um espírito que, quando é uma situação de natureza pacífica, geralmente ele não gosta muito de atender. Mas quando é uma natureza que exige pacificação, paz de espírito, equilíbrio dentro do relacionamento, ele atua, né? É um espírito muito utilizado ali também para atração,
né? Por ter a energia solar, por ser aquele espírito que chega, que dá brilho, que dá destaque, beleza, sensualidade, né? A atração ali é mais venusiana através da energia solar, né? Ele trabalha muito bem esse aspecto. Gosto de trabalhar com ele, mesmo sendo um espírito que, nos seus primeiros contatos, vai se mostrar extremamente agressivo, tá? Tanto que na própria descrição do Grimório fala para você levar presentes e que você tem que fazer um certo símbolo em duas direções para fazê-lo ir para o triângulo, porque senão ele não vai, ele vai ficar ali te rondando, te sondando, doido para te quebrar, né? Ele mesmo fala isso, que tá, se você sair do ciclo ele vai te pegar. E assim, é um espírito que trabalha bem, né? Desde que ele seja tratado com o devido respeito, isso são palavras dele. Ele não atende pessoas que chamam ele e acham que ele é qualquer um, que ele é qualquer coisa, né? Ele vai chegar, ele vai exigir que ele seja tratado da devida maneira com a qual ele merece pelo ranking que ele ocupa. E ele é um espírito também que trabalha muito rápido, né? É um espírito ali muito utilizado às vezes também na união de relacionamentos, mas também na própria separação, né? Pô, cara, eu quero separar aquele casal. Ah, eles são bem equilibrados, então tudo bem, vamos chamar aquele que opera no caos, que é o Belet. E aí, né, por fim a gente tem o Rei Belial. O Rei Belial, cara, já é um espírito ali bem mais caótico, entendeu? Que pode aparecer de duas formas, uma forma muito agressiva e uma forma mais voltada à natureza sexual, né? Mas é um espírito também que trabalha muito bem. Ele, por mais que seja um espírito do sol, né, que seja um rei, ele trabalha muito na mente da pessoa, na psique da pessoa, né, trazendo ali ilusões, trazendo ali atrações que às vezes não existem, né? Ele planta aquilo na mente da pessoa, né? Mas também é um espírito que desperta a natureza sexual na sua forma mais intensa, né? Que desperta a natureza sexual da pessoa, o desejo, né? Realmente ele a atração sexual no seu sentido mais literal, de uma forma muito intensa e expressiva, né? Mas é um espírito também que pode ser trabalhado para brilho financeiro, fama, renome, né? Se você busca um relacionamento que seja voltado só à imagem, onde não haja sentimento, né? Sejam dois que só tem aquilo ali de fachada, né? Para mostrar para as pessoas que você tem, né? Vamos falar assim, aquele famoso relacionamento troféu, cara, é com o Belial, né? Porque se você explicar para ele, olha, eu quero tal coisa, eu quero aquele relacionamento troféu, aquele relacionamento que vai me trazer crescimento, ganhos financeiros, é com ele, né? É um espírito muito bom, mas como eu citei, que exige ser tratado com o seu devido ranking também, né? E é um espírito que, quando acaba o ritual, recomendo que limpe totalmente o ambiente, porque ele pode trazer uma energia muito caótica, né? Pô, Ari, mas os reis sempre trazem essa energia, a grande maioria sim, né? Quanto maior o ranking, mais energia ele traz. Mas, né, de um modo geral, uma questão que eu também gosto de comentar é a gente saber combar certos espíritos. Né? Como assim combar ali? Usar dois espíritos, três espíritos ou mais dentro da mesma natureza, né? Dentro da mesma situação. Como por exemplo, pô, você tá com um problema ali amoroso, né? O seu relacionamento perdeu o brilho. A gente pode trabalhar com o espírito do sol. Mas o seu relacionamento ali perdeu a natureza sexual. A gente pode trabalhar com o espírito de Vênus, um espírito de Júpiter para expandir ou mesmo equilibrar aquilo, né? Por isso que eu citei, a gente entendeu o planeta que está sendo trabalhado, mas também o elemento daquele planeta, né? Como, por exemplo, quero trabalhar com Júpiter. Júpiter é um planeta de uma natureza da Terra, né? Eu quero trabalhar com o Sol. É um planeta, perdão, é um astro, né, de natureza ígnea. E aí que você tem que ter alguns cuidados na hora de você trabalhar com isso. Por quê? Você não deve misturar planetas ou misturar forças contrárias ao que você está fazendo. Você não pode ir lá, né, trabalhar com o Sol e depois trabalhar com o espírito de Saturno para fazer a mesma coisa, porque vai dar conflito. E aí, o que acontece? A gente tem que entender quais planetas são contrários a quais, né? Pô, Ari, mas eu posso trabalhar Lua e Sol, né? Depende. São duas forças opostas, né? Quando um está, o outro não está. Então depende do modo com o qual você está trabalhando,
né? Depende com o que você vai trabalhar, depende como você vai trabalhar, né? E de mais alguns fatores, como por exemplo, eu citei, né? Você vai trabalhar ali com o sol, fogo, a lua, é água. São duas forças que até certo ponto são contrárias. Então você tem que entender o modo e o método com o qual está sendo trabalhado, né? O que que você vai falar, o que que você vai pedir, né? O grande ponto é esse, o que que vai ser pedido, o que que vai ser acordado ali, né? Eu mesmo gosto de sempre especificar, olha, Espírito X, você vai fazer nessa situação aqui, você vai trabalhar com fulano, né, com o objetivo de tal, tal e tal coisa, né? Tanto que, por exemplo, já trabalhei com Grêmor e Dantalion. Chamei um numa sexta, o outro na outra, por orientação da própria duquesa, né? Eu chamaria os dois no mesmo dia, um de manhã e o outro à tarde. Ela falou: não chame-o hoje, né? Deixe-me começar primeiro. Na sexta-feira que vem, quando for a lua crescente, você deve chamá-lo e dizer que, por orientação minha, você o chamou naquele dia e ele deve fazer isso, isso e isso, né? Então, o que que acontece? A gente entender a própria natureza daquilo que está sendo trabalhado, a gente entender a natureza daquilo que estamos fazendo, né? E, claro, sempre executar com cautela. Não pense que esses espíritos são seus amigos, são seus companheiros, né? Eles não gostam de você. Então, se sentirem ofendidos, se sentirem, de certo modo, oprimidos, eles vão, de algum modo, te dar uma represália, né? Por isso que eu sempre ressalto, você vai trabalhar com eles, chegue com modéstia, com educação e, como diz os próprios seis, saiba seu lugar, né? Ou como diz até o próprio Baal, se ponha no seu lugar, saiba onde você está pisando. Então, o que acontece, né? Aqui hoje eu trouxe alguns comentários sobre esses espíritos, né? E de certo modo são bons espíritos, tá? Eu sei que tem muitos e muitos outros dentro do próprio sistema. Na medida que eu for trabalhando com eles, na medida que houver as oportunidades, eu trago aqui, né, mais vídeos, mas também acredito que um espírito da natureza de Vênus que seja interessante, né, comentar seria o Duque Andúzias, né? O Andúzias, ele é um espírito que na descrição dele, né, consta que ele pode dobrar árvores, né? E Ari, o que que seria isso, né? Quando a gente fala sobre dobrar árvores, ele quebra o orgulho, né? Então aquele relacionamento onde um dos dois são muito orgulhosos, né? Às vezes a pessoa não admite de forma alguma que está errada, mesmo estando totalmente errada, né? A gente pode trabalhar ali com o Duque Andúzias, né? É um espírito muito bom, que de certo modo ele trabalha a música também, né? Então é um espírito assim muito bom de ser trabalhado, tranquilo também, não representa de certo modo muita agressividade, né? Mas claro, cautela, né? Sempre entender que, muitas das vezes, é um ambiente ali que você não conhece o caminho, mas, né, acredito eu que aqui já tenha ficado tudo muito bem explicado, tenha sido, até de certo modo, um vídeo que conseguiu de alguma maneira te ajudar, né? Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, me segue lá no Instagram, meu WhatsApp também tá aí, se você precisa de uma consulta, de um ritual, uma orientação, é só você mandar mensagem, tá? Então, agradeço a quem viu o vídeo até aqui. Estou tentando, de certo modo, postar mais vídeos, trazer mais conteúdos para o canal. Então, é isso. Até a próxima.